Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Lexington não era uma cidade como qualquer outra. Por trás de suas ruas limpas e edifícios imponentes, escondia-se um sistema judicial rígido, conhecido por sua severidade e juízes autoritários. Nesse contexto, centenas de casos chegavam aos tribunais todos os dias, mas ninguém poderia imaginar que entre os adolescentes da cidade havia um jovem capaz de surpreender as maiores mentes jurídicas. Alex Carter tinha 17 anos. À primeira vista, ele parecia um estudante do ensino médio qualquer, uma mochila surrada, uma camisa amassada e fones de ouvido frequentemente grudados nos ouvidos. Seus colegas o consideravam inteligente, mas quieto, às vezes um pouco estranho, e os professores frequentemente tinham dificuldade para entendê-lo. Mas por trás de sua aparência adolescente comum, escondia-se uma mente extraordinária. Desde os 15 anos, Alex participava de um programa secreto de mentoria para jovens prodígios em direito e inteligência estratégica. Recrutado por seu QI excepcional e sua capacidade de analisar o comportamento humano com precisão quase cirúrgica, ele aprenderá a observar, compreender e antecipar as ações daqueles que detêm o poder. E, acima de tudo, aprenderá a se infiltrar em sistemas para detectar suas falhas. Naquele dia, Alex estava em frente ao tribunal de Lexington. Seus olhos escuros perscrutavam os bancos lotados, os rostos tensos dos advogados e os juízes imponentes atrás de seus pódios. Ele sabia que sua aparência adolescente poderia prejudicá-lo. Os juízes tendiam a subestimar aqueles que pareciam frágeis ou inexperientes. E era exatamente isso que Alex queria. O juiz Thompson, um homem conhecido por seu sarcasmo e autoridade, ergueu os olhos ao entrar. Seus lábios se franziram, formando um sorriso de escárnio. Alex sentiu uma onda de satisfação interior. A cena era perfeita. A armadilha estava sendo armada e, em breve, o mundo inteiro descobriria que por trás daquele rosto adolescente, escondia-se um gênio jurídico disfarçado, capaz de virar os poderes constituídos contra ele. Quando as portas do tribunal se fecharam, Alex respirou fundo. O jogo estava prestes a começar. E à sombra de sua genialidade, ele estava pronto para escrever uma página da história jurídica que ninguém jamais esqueceria. A manhã estava fria, quase silenciosa, quando Alex Carter atravessou as imponentes portas do Tribunal de Lexington. Seus passos ecoaram no mármore polido do saguão, atraindo alguns olhares curiosos. Mas a maioria dos visitantes parecia concentrada demais em seus próprios assuntos para notar um adolescente comum. Sentado à sua mesa, o juiz Thompson folheava os arquivos sem levantar os olhos. Quando o assistente anunciou o nome de Alex, um sorriso de desprezo cruzou seu rosto. Carter, 17 anos. E você realmente acha que é capaz de entender alguma coisa aqui? Alex caminhou calmamente, com um leve sorriso nos lábios, como se já soubesse a reação do juiz. Olhou ao redor da sala, alguns pais preocupados, advogados cansados e os funcionários do tribunal que já o achavam jovem demais para ser levado a sério. Mas sabia que tudo isso mudaria em breve. O juiz Thompson, determinado a afirmar sua autoridade, não resistiu à vontade de ridicularizá-lo na frente de todos. Quantos anos você tem exatamente? E me diga, você vai defender seu caso com argumentos falsos ou histórias em quadrinhos? Um murmúrio percorreu a sala. Alex permaneceu imóvel, respirando calmamente. Ele já havia previsto aquela zombaria. Seu treinamento o ensinara a nunca se desequilibrar, mesmo diante do sarcasmo mais cruel. Meritíssimo, começou Alex com a voz clara e calma, estou aqui para responder às acusações. Respeito integralmente o tribunal e os procedimentos, e garanto que minha idade não influencia minha capacidade de compreender a lei. O juiz Thompson ergueu uma sobrancelha, surpreso com o tom confiante do jovem. Mas ele ainda não estava pronto para admitir seu erro. Inclinou-se para a frente com os dedos entrelaçados. Interessante. Certo, garoto. Me mostre o que você tem. Naquele exato momento, Alex soube que o verdadeiro teste estava prestes a começar. Por trás de sua aparência adolescente, ele estava pronto para exibir toda a sua inteligência e deixar o juiz e todo o tribunal completamente atordoados. O tribunal estava em silêncio, mas uma tensão palpável pairava no ar. O juiz Thompson, ao ver Alex imóvel e calmo, sentiu a irritação aumentar. Ele não gostava da ideia de um adolescente ousar responder com tanta confiança. Então, garoto, disse ele, com um tom carregado de sarcasmo, você acha mesmo que consegue acompanhar o que está acontecendo por aqui? Talvez você devesse voltar para seus videogames, ou ler um livro da faculdade de Direito. Risadas irromperam na sala.
Alguns espectadores trocaram olhares divertidos, alguns advogados ofereceram um sorriso condescendente. Alex, no entanto, permaneceu perfeitamente calmo. Sabia que cada palavra dita pelo juiz era uma oportunidade para tomar nota, analisar e preparar sua réplica. Meritíssimo, disse Alex suavemente, mas com firmeza, entendo que minha idade possa parecer uma barreira à primeira vista. Mas estou aqui para garantir que o devido processo seja seguido. Minhas qualificações não são medidas pela minha aparência, mas pelo meu conhecimento da lei. O juiz Thompson franziu a testa, surpreso com a precisão e maturidade da resposta. Fez um gesto impaciente com a mão, como se quisesse ignorar o comentário. Muito bem, você tem confiança, eu lhe concedo isso. Mas aqui, confiança não substitui experiência. Você é jovem demais para entender as complexidades da justiça. Alex sorriu discretamente. Cada zombaria do juiz lhe dava mais material para demonstrar a verdade. Subestimar alguém simplesmente pela idade era um erro do qual Thompson logo se arrependeria. Observou atentamente os gestos, hesitações e microexpressões do juiz, anotando mentalmente qualquer coisa que pudesse ajudá-lo a reverter a situação. O tribunal continuou a murmurar, alguns espectadores trocando comentários sobre o jovem insolente que ousou enfrentar um juiz respeitado. Mas Alex não perdeu um segundo se preocupando com julgamentos superficiais. Seu plano já estava em andamento. Por trás de sua aparente calma, o prodígio preparava seu primeiro movimento decisivo. Pronto para mostrar que por trás de sua aparência adolescente havia um gênio capaz de virar a autoridade contra si mesma. Alex observava cada detalhe da sala de audiências, os gestos do juiz, a maneira como consultava seus arquivos, os movimentos dos advogados ao seu redor. Cada detalhe era uma peça do quebra-cabeça que ele precisava montar. Durante meses, ele vinha se preparando secretamente para essa missão. Seu papel não era apenas responder a acusações, mas também observar, analisar e documentar o comportamento de figuras de autoridade, especialmente aquelas que subestimavam os outros. O juiz Thompson, confiante em si mesmo, continuou a fazer comentários sarcásticos, pensando em intimidar o jovem. Sabe, Carter, alguns advogados têm que passar anos aprendendo em poucos meses o que você diz entender. Alex não demonstrou reação. Em vez disso, notou mentalmente a tensão na voz do juiz e a rapidez com que ele tentava disfarçar sua impaciência por trás de uma declaração autoritária. Esses elementos eram essenciais para seu futuro relatório. Então chegou o momento crucial. Enquanto o juiz folheava casualmente um arquivo, Alex falou com uma calma gélida. Meritíssimo, observo que certos procedimentos de verificação não estão sendo seguidos neste caso. Se me permite, posso demonstrar os erros sem questionar a integridade deste tribunal. O murmúrio na sala aumentou. Até mesmo alguns dos advogados presentes ergueram as sobrancelhas, perplexos. O juiz Thompson enrijeceu-se. Ninguém esperava que um adolescente tomasse uma iniciativa dessas. Alex sabia que a chave do seu sucesso residia na sutileza. Ele não queria humilhar o juiz imediatamente, mas sim pressioná-lo a revelar suas próprias falhas. Agora era a hora de armar a armadilha. Observação. Ele havia examinado a maneira cujos arquivos e testemunhas Thompson tratou. Analisar, ele sabia exatamente quando o juiz ficava vulnerável, quando estava irritado ou distraído. Intervenção. Ele estava esperando o momento perfeito para atacar com uma precisão legal que o juiz não tinha previsto. Naquele momento, Alex sentiu uma emoção familiar. Estava em seu elemento, pronto para demonstrar que por trás de sua aparência adolescente comum, havia uma mente estratégica capaz de surpreender até os mais experientes no tribunal. A armadilha estava armada, e logo todos descobririam que haviam subestimado o oponente errado. O silêncio na sala era quase palpável. O juiz Thompson, acostumado a ter o controle de todas as situações, sentiu um desconforto percorrendo pela primeira vez. Alex, imóvel mas atento, escolhera o momento perfeito para intervir. Meritíssimo, disse Alex com segurança, de acordo com o artigo 23 do Código de Processo Civil. Certas irregularidades neste caso podem afetar a validade da decisão. Portanto, tomo a liberdade de levantar essas questões para garantir que a justiça seja plenamente respeitada. O tribunal ficou em silêncio. Murmúrios ecoavam pelos bancos. Os advogados trocaram olhares surpresos. Até o escrivão, acostumado às alegações tradicionais, congelou, percebendo que um adolescente acabará de citar uma cláusula jurídica complexa com precisão e segurança. O juiz Thompson franziu a testa, seu sarcasmo se desfazendo. Você está falando sério? Você ousa criticar os procedimentos deste tribunal na sua idade? Alex não se moveu. Sua calma contrastava com o nervosismo crescente do juiz.
Não estou criticando sua integridade, meritíssimo. Estou apenas apontando que certas medidas não foram seguidas, o que pode ter consequências para a imparcialidade do julgamento. Para reforçar seu argumento, Alex pegou um pequeno caderno no qual havia anotado cada detalhe, os gestos, as omissões e as palavras exatas do juiz desde o início da audiência. Ele o consultou rapidamente como se quisesse mostrar que sua preparação não fora improvisada, mas sim o resultado de uma análise cuidadosa. O juiz Thompson, surpreso, sentiu sua postura vacilar. Cada palavra dita por Alex ecoava como um lembrete de que a confiança por si só não bastava para dominar um tribunal. Os murmúrios na sala aumentaram. Até mesmo alguns advogados já pensavam em examinar o jovem, incrédulos com sua postura e precisão. Alex, com um leve sorriso, simplesmente disse: Meritíssimo, não estou tentando humilhá-lo. Meu papel é simplesmente garantir que o devido processo legal seja seguido. O juiz, vermelho de raiva e constrangimento, tentou retomar o controle, mas, no fundo, sabia que havia subestimado um oponente extraordinário. Alex acabará de demonstrar que aparência e idade não eram, de forma alguma, critérios para julgar competência ou genialidade. Um silêncio pesado caiu sobre o tribunal. Os sussurros cessaram e todos os olhares se fixaram em Alex. O juiz Thompson, incapaz de esconder seu espanto, abriu a boca para falar, mas nenhuma palavra saiu. Alex respirou fundo. Sabia que havia chegado a hora de revelar a verdade. Lentamente tirou o paletó da escola, revelando uma camisa impecavelmente cortada e escondida sob o bolso, uma placa profissional brilhante, Alex Carter, advogado estagiário, Departamento de Observação Judicial. Meritíssimo, disse ele calmamente, não sou apenas um estudante. Sou um advogado estagiário disfarçado. Minha missão é observar os procedimentos judiciais e garantir que os direitos dos cidadãos sejam respeitados, mesmo diante da autoridade. Um murmúrio de choque percorreu a sala. Alguns pais ficaram incrédulos. Advogados trocaram olhares atonitos. O escrivão bufou, atordoado com a revelação. Até mesmo a plateia parecia incapaz de respirar normalmente, chocada com a reviravolta. O juiz Thompson, por sua vez, permaneceu paralisado. Sua boca se abriu, mas nenhum som saiu. Ele acabará de perceber que estava zombando, sendo condescendente e que acabará de ser superado por um adolescente que ele considerava ingênuo e inexperiente. Alex continuou com uma voz firme, mas calma. Meritíssimo, não estou aqui para humilhá-lo, mas para demonstrar que a competência de uma pessoa não pode ser julgada apenas pela aparência ou idade. Meu papel é garantir que todo o processo seja justo, e levo esse papel muito a sério. O tribunal, até então animado pelo sarcasmo do juiz, mergulhou em espanto e respeito. Os murmúrios se transformaram em sussurros de admiração. Todos perceberam que haviam subestimado um gênio do direito infiltrado sob o disfarce de um mero adolescente. Pela primeira vez em muito tempo, o juiz Thompson sentiu sua estatura vacilar. Ele havia sido seduzido por uma mente jovem e brilhante, e a lição era clara. No mundo da justiça, aparência e idade não significavam nada diante da inteligência, preparação e talento. Alex, impassível, guardou seu distintivo e deu um pequeno sorriso interior. O jogo não havia acabado, mas ele havia deixado sua marca no tribunal para sempre. Ele havia demonstrado que até o juiz mais poderoso poderia se surpreender com um jovem prodígio, e que a injustiça, por mais sutil que fosse, jamais passaria despercebida sob seu olhar. O silêncio no tribunal gradualmente se transformou em uma mistura de murmúrios de admiração e descrença. A plateia, os advogados e até mesmo os funcionários do tribunal trocaram olhares atonitos. Ninguém jamais vira um adolescente se comportar com tanta confiança e compostura em uma sala dominada por adultos experientes. O juiz Thompson, ainda paralisado pela revelação de Alex, tentou se recompor. Pigarreou e disse com a voz um pouco trêmula: Bem, eu tenho que admitir, você é surpreendente, Carter. Mas Alex não o deixou escapar com um elogio forçado. Ele sabia que respeito não se dá, se conquista. Meritíssimo, respondeu Alex calmamente, meu objetivo não é constrangê-lo, mas garantir que todos os procedimentos sejam seguidos corretamente. A justiça deve estar acima das aparências e do preconceito. A plateia, agora totalmente atenta, percebeu que aquele jovem não era apenas inteligente, mas também excepcionalmente corajoso e honesto. Vários advogados presentes murmuraram entre si, é incrível, na idade dele. O juiz Thompson, ciente de que sua autoridade havia sido sutilmente testada, respirou fundo. Sua arrogância deu lugar a uma certa humildade. Muito bem, Carter, disse ele finalmente, reconheço sua inteligência e discernimento.
parece que o julguei rápido demais. A reviravolta não parou por aí. Os espectadores que inicialmente acharam a situação divertida começaram a aplaudir baixinho, impressionados com a maturidade e o talento do jovem. Alguns jornalistas presentes tomavam notas freneticamente, na expectativa de que a história logo chegasse à primeira página. Alex, impassível mas satisfeito, anotava mentalmente cada reação. O juiz Thompson, antes irônico e seguro de si, acabará de perceber que subestimar alguém, especialmente um jovem prodígio, poderia ser desastroso. A inversão foi completa. Aquele que havia sido ridicularizado agora era o centro da admiração e do respeito, enquanto o juiz, apesar de sua autoridade, teve que reavaliar sua percepção. Naquele dia, Alex demonstrou uma verdade simples, mas poderosa: inteligência, preparação e integridade sempre superam o sarcasmo e a arrogância. E até mesmo as figuras mais poderosas podem ficar impressionadas, até mesmo transformadas. O juiz Thompson lutou para recuperar sua autoridade. Bateu levemente na mesa para acalmar os ânimos e tentou falar com firmeza. Tudo bem, Carter, vamos continuar? Mas cada palavra parecia estranha, forçada, revelando seu desconforto. Alex, sentado ereto com o olhar calmo, não demonstrava nada de sua satisfação interior. Cada gesto do juiz, cada hesitação, era anotado mentalmente pelo jovem prodígio para seu relatório final. Os murmúrios da plateia e dos advogados se intensificaram. Eles começavam a sentir a dinâmica inversa. O juiz, geralmente o senhor indiscutível do tribunal, agora estava na defensiva contra um adolescente. A humilhação não era brutal nem explosiva, mas silenciosa e implacável, orquestrada pela calma simples e precisão de Alex. Em diversas ocasiões, o juiz tentou reafirmar sua supremacia interrompendo Alex, corrigindo sua terminologia ou fazendo comentários sarcásticos. Mas Alex, preparado para qualquer ataque, respondeu com precisão, exatidão e calma, nunca com arrogância. Meritíssimo, disse ele, permita-me esclarecer este ponto de acordo com o código. Cada correção era sutil, mas suficiente para lembrar ao juiz que a autoridade não se baseia apenas em título ou idade. Os espectadores cativados perceberam que o adolescente agora dominava a situação, não por provocação, mas por competência e maestria. Até os advogados mais experientes presentes trocaram olhares surpresos. Alguns murmuraram: nunca pensei que um adolescente pudesse. O juiz Thompson, vermelho de vergonha, estava à beira do pânico. Ele entendia que cada movimento, cada sentença, cada decisão estava sendo observado e avaliado por Alex, e que qualquer tentativa de intimidação se voltaria contra ele. A humilhação, portanto, não era pública no sentido tradicional, mas cada hesitação, cada falta de jeito se tornava um reflexo silencioso de seu erro inicial. Subestimar um jovem prodígio. Alex, impassível, continuou a observar e a intervir sutilmente, demonstrando que o verdadeiro poder não está na posição, mas na maestria, no conhecimento e no autocontrole. Naquele dia, o adolescente transformou o tribunal em um lugar onde a autoridade tinha que coexistir com a inteligência, e onde o sarcasmo não podia competir com a competência real. O murmúrio dos espectadores transformou-se lentamente em respeito palpável. Rostos que antes eram céticos ou zombeteiros agora refletiam admiração. Os advogados presentes, até então convencidos de que Alex não passava de um adolescente presunçoso, trocaram olhares impressionados. Alguns até assentiram em silencioso reconhecimento. O juiz Thompson, ainda vermelho de vergonha, tentou retomar sua autoridade, mas sabia que sua posição havia sido abalada. Respirou fundo e disse: muito bem, Carter. Reconheço sua maestria e discernimento. Você demonstrou hoje que inteligência e preparo superam idade e aparência. Pela primeira vez, seu tom era repleto de respeito genuíno, embora tingido de um constrangimento persistente. Alex, mantendo a calma, respondeu simplesmente: obrigado, meritíssimo. Meu papel é garantir que a justiça seja feita, e fico feliz em ver que compartilhamos esse objetivo. Até mesmo os funcionários do tribunal, geralmente indiferentes aos jovens visitantes, pareceram impressionados. Alguns sussurraram: eu nunca pensei que uma criança pudesse. Ele é brilhante, incrível. A plateia no salão, tocada pela maturidade e precisão de Alex, começou a aplaudir suavemente. Os jornalistas presentes tomavam notas freneticamente, antecipando a história sensacionalista que logo viraria manchete. Alex observou o juiz, anotando mentalmente como ele passou da arrogância para a humildade. Sabia que esse reconhecimento não era apenas um triunfo pessoal, mas um sinal para todo o tribunal. Competência e respeito não se medem pela idade, mas pela maestria e integridade. Ao sair do tribunal,
Alex sentiu uma satisfação silenciosa. Ele havia acabado de transformar a imagem que todos tinham dele e provado que até mesmo um adolescente podia impor respeito no rigoroso e rígido mundo da justiça. O tribunal havia mudado naquele dia e Alex, com apenas 17 anos, deixará uma marca indelével. Poucos dias após a audiência, a história de Alex Carter começou a se espalhar por Lexington. Jornalistas, impressionados com o jovem prodígio que surpreendeu um juiz conhecido por sua arrogância, publicaram artigos detalhados sobre sua façanha. As redes sociais fervilharam, hashtags, vídeos e comentários entusiasmados inundaram as plataformas. No tribunal, o efeito foi sentido imediatamente. Juízes e advogados, antes céticos em relação a jovens estagiários ou assistentes, passaram a tratá-los com mais seriedade. Comportamentos condescendentes em relação àqueles que pareciam inexperientes tornaram-se muito mais raros. Alex inadvertidamente alterou a dinâmica do tribunal, provando que habilidade e preparação superam idade e aparência. O juiz Thompson, por sua vez, sentiu o impacto em sua própria reputação. Sua condescendência inicial havia sido documentada e comentada, e ele sabia que sua credibilidade agora dependeria de como ele respondesse aos jovens talentos. Cada movimento, cada decisão futura, seria escrutinada. Alex, por sua vez, continuou suas missões secretas de observação judicial, mas sentia que sua influência se estendia muito além do tribunal. Jovens prodígios do direito começaram a acreditar que podiam fazer a diferença, mesmo contra a autoridade estabelecida. Mentores e profissionais vieram conhecê-lo, ansiosos para entender como um adolescente havia conseguido realizar o que muitos juízes adultos experientes não conseguiram. Em escolas e universidades locais, professores agora contavam sua história como um exemplo de maestria, coragem e precisão. Jovens estudantes de direito viam em Alex um modelo de perseverança e inteligência estratégica. O garotinho que o juiz Thompson zombara não era mais apenas um aluno. Ele havia se tornado um símbolo. Alguém que ninguém deveria subestimar, alguém que lembrava a todos que competência não tem idade ou aparência, mas sim se baseia unicamente na integridade e no conhecimento. Após aquela audiência memorável, Alex Carter retornou à sua vida de adolescente comum. As câmeras se foram, os repórteres já haviam saído da sala, mas o impacto de suas ações ainda repercutia. As pessoas falavam dele em tribunais, escolas e até mesmo em cafés em Lexington. Ele havia se tornado um exemplo vivo do que talento, preparação e integridade podem realizar, mesmo contra as figuras mais poderosas. Para Alex, no entanto, isso era apenas o começo. Ele sabia que seu papel como observador e advogado disfarçado estava apenas começando. Outros tribunais, outros juízes, outras injustiças aguardavam seu olhar atento. Sua adolescência era apenas uma camuflagem para uma missão muito maior: mudar o sistema por dentro. Expor as falhas e mostrar que ninguém deveria ser julgado pela aparência ou idade. O juiz Thompson, por sua vez, havia mudado. A arrogância foi substituída pela prudência, e ele tratava estudantes estagiários e advogados juniores com mais respeito genuíno. Aprenderá da maneira mais difícil, que a competência nunca pode ser subestimada e que, às vezes, as maiores lições vêm das fontes mais inesperadas. Alex, caminhando pelas ruas de Lexington, refletiu sobre aquele dia. Seu sorriso era sutil, mas confiante. O adolescente que havia sido ridicularizado e subestimado havia transformado o tribunal e inspirado uma geração. Ele sabia que o futuro ainda reservava desafios, surpresas e oportunidades para continuar demonstrando que inteligência e coragem sempre superam o medo e o preconceito. E assim, enquanto o sol se punha sobre Lexington, Alex Carter, jovem prodígio e advogado disfarçado, preparou-se para escrever os próximos capítulos de sua vida, certo de que o mundo ainda não tinha visto a luz de sua verdadeira genialidade.